Começamos o nosso Glenscast já no ritmo do tema, que é a música We are dentro the do emocional. champion. E essa música, obviamente que essa música é incrível e eleva a gente a ser campeão mesmo, né? Justamente. Sermos campeões. Olha, eu estou aqui com o nosso musicista famosíssimo, maestro Robson Miguel, que estava no episódio passado. A gente falou um pouco sobre a trajetória, a carreira dele, quem é ele, né? Os sonhos, os projetos, né? Robson, falamos sobre tudo. E convidei você para participar desse Glenscast, que é muito importante a gente entender o poder da música. É um prazer. Né, que ela tem diante das nossas emoções, do ser humano. Justamente. Então, o Robson vai se apresentar, falar um aí para vocês. Bem, eu sou o mestre Robson Miguel, violonista de profissão, mas na verdade eu sou multi-instrumentista, né? Comecei com trompete, que era o instrumento do meu pai, veredei pelo violão, pelo violino, cavaquinho, contrabaixo, piano, teclado, e depois culminei como maestro de orquestra sinfônica e sou contratado da empresa LC Barreto, que é a maior produtora de cinema. Eu lá sou contratado como maestro trilheiro, faço trilha de filmes, hein, Adriana? Inclusive esse filme que está aí no cinema, que está no Canal Brasil, entrou em novembro, está também nas redes sociais, o YouTube. O Negro no Futebol Brasileiro, são 4 episódios que homenageiam o Rei Pelé. Olha que bacana. Ele conta toda a história do futebol, desde 1800 e pouco, quando os negros vieram. Chama-se O Negro no Futebol Brasileiro. Tem a participação de documentários de Garrincha, Pelé, vem veredando até passar pela geração dos últimos, né? Do Fenômeno, sim, do Neymar e os jogadores. Que bacana. Para quem gosta de futebol, é um prato cheio. Para quem gosta, até para quem não gosta também, porque também. É cultura, é conhecimento, história. É a nossa história, né? O futebol tá na nossa sangue, nosso DNA, né? Nosso DNA aqui no Brasil, né? Gente, vamos começar falando da música, né? Que o pessoal tá aí, mandou uma mensagem semana. Ai, gente, eu quero entender como que a música pode me ajudar. Pode ajudar muito, né, sim, Robson? Somente pessoas que vivem cenários de depressão, de tristeza, de angústia, de solidão, de abandono, pode usar, sim, a música, boas músicas, como referência para elevar o nível emocional. Né, inclusive, a ciência faz um estudo aprimorado e desenvolveu matérias da universidade para a área de musicoterapia. A cura pela terapia musical. Perfeito. Até porque, para as pessoas que não sabem, a ultrassonografia também é a cura através de vibrações sonoras. Hoje em dia, eles podem operar pessoas com ultrassom, né? Legal. Através do laser, sim, também. E para quem acha que isso é uma história e que não tem comprovação, os testes foram feitos inclusive com animais. Sempre diziam, a música acalma as feras. Sim. Comprovaram que a região que mexe com rebanhos, eles estão colocando há muitos anos música clássica. Sim. Que descobriram que as vacas que vão ordenhar, soltar leite, para soltar leite de qualidade se consegue usando músicas que deixam ela bem tranquila, calminhas. Você vê que coisa interessante. Comprovado cientificamente, sim, que até mesmo os animais são sensíveis às vibrações sonoras e à música. Fato. Robson, eu vou compartilhar aqui com você e com o pessoal em casa. Eu vi uma pesquisa, uma vez, uma matéria, que eles fizeram a matéria com o nosso sangue, com o sangue de uma pessoa. Eles tiraram o sangue dessa pessoa. Por exemplo, nós tiramos o sangue aqui no Brasil e tiraram uma quantidade que pudesse levar o mesmo sangue para um outro local, para um outro país. Ou seja, o sangue ficou no Brasil e o sangue foi para outro país. Sim. E usaram as vibrações de músicas neste sangue. Olha que interessante. Porque a gente fala da vibração de música, né? Por exemplo, você vai tocar um rock muito pesado. Você podia ver ali no sangue a movimentação do sangue com aquela vibração, por exemplo, de um rock pesado. E lá no outro, bem distante, que eles quiseram manter uma distância para não falar, tá perto, né? Entendi. Em outro local, fizeram com uma música, por exemplo, uma música clássica, uma música mais tranquila, a vibração do sangue, o mesmo sangue. Olha só. Que se movia, como a gente fala das águas, né? A gente pode tocar música num copo de água e a água se move, né? Sim. Então fizeram esse estudo, eu achei super interessante, que o mesmo sangue colhido de uma única pessoa, aí a gente entende a vibração a influência da vibração da música na sua... Por que a gente fala que ela influencia a gente? Porque a gente
tem água no corpo, tem o sangue, então verdade. isso influencia demais, não é isso? Sem dúvida. Essa parte da comprovação da música e a sua influência, ela pode ser notória nos desenhos animados. Antigamente, os desenhos animados nem precisavam das vozes do personagem. Fato. Só de você ver aquele musiquinha, personagem né? andando. Gerou um suspense. Perfeito. Pantera Cor-de-Rosa andando. Perfeito. A música por si, né? Já falava o que Isso, ela estava quando fazendo. tinha Tom e Jerry, os demais Nossa. personagens, que um subia uma escada, o som do piano subindo nas teclas, descendo, já era o bastante Porque para... você falou do desenho, é verdade, eles não falavam, né? Não O Tom e precisa- Jerry nunca isso, falou. nunca precisou. Era a música, Era só a que música que fazia tudo. todo o desenho. Olha que Justamente, incrível, viu, gente? Poder da música. A música tem o poder da comunicação, do tratamento, ela tem diversos fatores ali que ela influencia, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui munido do fabricante de música, que é o violão, para mostrar a vocês que eu acredito, ao longo dos anos de observação, que existe uma grande relação entre o homem, Deus e a música. Já se diz os religiosos que Deus tem uma tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem uma triunidade, né? O homem tem uma tricotomia também, que é espírito, alma e corpo. O corpo é como um carrinho, né? O que faz o corpo andar é a energia, é o espírito, é uma bateria, que se tirar ela, o carro não anda. É espírito de alegria, de tristeza, é a energia que está naquele carro. Agora, o que conduz o carro é a alma, né? Fato. Ela que passa no farol verde, para no vermelho. Quem paga a multa não é o corpo, não é o espírito, é a alma mesmo. E assim a música também tem 3 elementos interessantes. Ela tem a melodia, que é a ideia principal. Ela tem a harmonia, que é um conjunto de notas que vão embelezar, colorir essa música. E para que ela tenha um sentido lógico, ela precisa estar pontuada. 1, 2, 3, 1, num compasso. Por isso, então, que a música ela tem esse poder. Toda música que é muito rica em ritmo, ela vai mexer com o nosso corpo, Adriana. Fato. Porque o nosso corpo é ritmo. Sim. O coração Ele já é é ritmo. automático, ele já se move. A gente anda no compasso, né? Toda música que tem muita melodia, ela vai mexer com o nosso espírito, né? Por isso que as músicas de terror, eles tiram o ritmo, senão ninguém sente medo. Trabalham com aqueles violininhos, ou aqueles tiram. Ou seja, a melodia mexe com o espírito. E a harmonia é ela que mexe com a alma do homem. São os acordes, né? Então a música tem tudo a ver com o estado emocional do homem. Por isso que muitos funks, não falando mal, eles nem têm letra, ou nem têm harmonia. Não tem. É só tu. É o mesmo latido. Mas a pessoa não consegue ouvir isso quietinho. Ele tem uma carga grande de ritmo que vai mexer com o corpo. E nem precisa de harmonia. Nem E às de vezes nem melodia, letra, a pessoa nem está de só nada. falando. É, Né? correto. Taca, 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 taca. Perfeito. O que aconteceu? Tá batendo o microfone. Só pra continuar. Ah, tá Não chiando. tem problema. Tá batendo aqui. Bateu muitas vezes? Mais Você coisa ou repetir de não? novo? Não. Precisava? Não. Não. Só pra gente continuar. Realmente continuar. Tá, então continuemos. Vamos lá. Seguimos. Pe- Tá tranquilo. Seguimos? Tudo bem, quando você parou nele, vai nessa que parou nele, aí abre e depois eu falo, para não ficar sim, cortando, sim. tá? Vamos lá? Perfeito, Robson, isso mesmo. Pessoal, vou trazer para vocês, a gente está falando aqui, o Robson está dando exemplos muito claros, objetivos, diretos, para você poder entender, mas vamos aprofundar um pouquinho o que a música afeta, como ela afeta de fato as emoções, Robson, É verdade. dentro da gente. Vou falar na questão no âmbito aqui do universo Glense do emocional, tá? Da mentoria.
Regulação emocional. Sim. A música animada, as músicas animadas, quando a gente acabou de dizer, né? Ela eleva o ânimo da gente. Traz ela alegria. traz alegria, ela traz esse ritmo, esse movimento da nossa corpo e mente. Né? Porque você projeta aqui, eu vou dançar. Aí você já dá um comando pro corpo. Então, ela traz... E as suaves, as melodias suaves, elas acalmam e relaxam. Né? Por exemplo, muita gente de medicação, vai fazer uma massagem para dormir. Eu tenho o hábito de dormir com música de relaxante, né? Para ter uma noite de sono agradável, tranquila. E são usadas muito exatamente em tratamento, em terapias de sono. Né? Sim. Até para você vai na clínica de massagem, por exemplo, você tem lá música ambiente para você poder relaxar de fato, junto com o toque, junto com todo o cenário. Né? Então, olha como a música compõe vários cenários da nossa vida, né? Desde uma clínica de massagem, desde a hora do seu sono, desde até eu falo até na espera do telefone. Sim. Que eles colocam aquela musiquinha para tentar acalmar a gente, que na verdade não acalma muito não, viu? O homem moderno já não vive sem música. Não vive É sem no nada. Cabeleireiro, é nas penitenciárias, até lá também. Exatamente. Nos Qualquer local. presídios, em qualquer lugar, né? A música está presente. Olha, outro lugar, outra situação que ela influencia, memória e nostalgia. O que é isso? Uma melodia pode resgatar memórias vividas, que a gente fala que a gente escuta uma música, lembra de algo do nosso passado, ou de né? alguém. Né? Exatamente como você disse. Hoje, quando a gente lembra do fato do que aconteceu, por exemplo, com o Ayrton Senna, se a gente escuta aquela música, por exemplo, foi criada para ele do Amigos, a gente já tocou a música, você já lembra dele, Ayrton Senna. é verdade. Não é verdade? É verdade. Ficou gravado ali nessa situação. E as emoções ligadas aos momentos passados, por exemplo, tem situações, a música que você casou, a música que você estava ouvindo numa viagem que foi marcante, né? Que eu falo que a viagem foi marcante, mas a trilha sonora que te levou nessa viagem é muito mais marcante ainda, mais né? marcante, Tem um filme muito bacana, tem vários filmes que falam sobre isso, né? De trilha sonora em romance, em viagens, né? Que ela se torna tão importante quanto o fato em si da viagem do romance, né? Que ajuda, na verdade, né? Então eu falo que tem também aquelas músicas, Robson, que são muito importantes e poderosa na terapia, que eu falo do luto, né? Eu falo, não é verdade? Tem a música do luto também. Não é verdade? Tem aquela música que você precisa... Por exemplo, quando você perde alguém querido, você não consegue chegar na tua casa e já colocar aquela música com um ritmo mais animado. Você não consegue, porque você precisa daquele momento da cura emocional então, tem que ser antes, uma música né? mais tranquila. Você pode ver, quando você perde alguém, você já tende a você já buscar músicas que te deixam, né? Para ajudar neste luto, não é fato? Com certeza. Então, mais uma situação que influencia. Outro, dentro da inteligência emocional, tá? Ativação cerebral. Ondas sonoras e ritmos, que a gente falou, influenciam no sistema nervoso. Lembra que eu falei do sangue? Se você ouvir, vamos um exemplo, se você ouvir um rock pauleira, você vai ficar desnorteado. Justamente. Você fica alerta, você fica... Parece até... Gente, eu já escutei um rock tão pesado. Tô falando quiz, esses rock aqui, parece que eu tô nervosa, parece que eu quero quebrar um violão, bater em alguém. Não é verdade? Justamente. Gente, eu fico desesperada, não é verdade? Então isso ativa o nosso cerebral para aquela situação, para agressividade, que nem você falou, tem que tomar cuidado com a música, porque um rock muito pesado, ele já te eleva. Por isso que a gente vê nos palcos os artistas, né, de rock pesado quebram o violão, então aquilo parece que o próprio sangue dele está fervendo para fazer aquilo. Mesmo, né? Então, isso impacta muito, assim como ativa algumas áreas ali do seu cérebro, impacta no humor e no organismo. Sim. Porque se eu escuto um rock pesado, isso me deixa extremamente irritadíssima. É verdade. Né? Aqui dentro começa a doer o estômago, barriga, tudo. O nosso humor fica diferente, não fica, fica mais nervoso. Fato? Então, gente, outro fator importante. Agora, letra e identificação. Vamos lá? As letras oferecem identificação, obviamente, que a gente fala das composições, né? Que elas podem te levar para cima. Ou para baixo. Ou para baixo. A gente escutou agora há pouco uma melodia do Robson, que ele compôs, que ele nem gravou, gente. Ele nem gravou, mas ele tocou aqui exclusivo pra gente, onde ele fala de é uma melodia que foi, uma composição que foi feita particular, né, pessoal. Isso, motivado por uma decepção amorosa grande. Mas é linda, mas é uma melodia que ele diz que, não de raiva, de xingando, mas de que, tudo bem, partiu, eu vou tocar a minha vida assim, eu vou me recompor, eu vou ser feliz, eu vou deixar isso pra trás. Linda, linda. Assim como também a letra, por exemplo, pode ter um peso significativo no negativo, né? Sim. Por exemplo, a gente vê vídeo de sofrência, né? A pessoa se matando ali, o cara me deixou, eu não vou viver mais, vou morrer, vou me afundar. Então, a letra também influencia muito. A gente brinca tanto com sofrência, mas às vezes a pessoa chega num bar já chateado,
decepcionado. Toco a música de sofrência, ela fala, garçom, traga uma pinga aí. Traga mais uma Traz garrafa. mais uma. Traz mais uma e garrafa. mais uma, e mais uma. Você vê como ela emerge naquela Exatamente. situação de pra baixo, de pra colocar baixo. o pé na lama, É, pé na ela jaca. desce enfiando o mais pé na ainda, jaca. é isso mesmo. Desce mais ainda. É. Então, a gente falando na questão da letra, precisando de identificação. Identificar ritmos, né, e composições que vão te levar à grandeza ou vão te levar pro buraco. É uma escolha, né, Robson? Sim, sim. Então, olha que interessante quando a gente tem esse conhecimento. Eu falo que aqui, nosso papel, né, Robson, até dentro desse podcast, a gente trazer essa consciência Sim. e esse conhecimento, porque a escolha, na verdade, é sempre da pessoa, né? É verdade. Eu que escolho se eu quero me elevar ou se eu quero Descer, me colocar isso lá sim. para baixo, não é verdade? É verdade. Então, olha, diante desse mais grande musicista que está aqui do meu lado, com esse conhecimento que ele tem, eu vou pedir para você compartilhar com a gente um pouquinho, que eu tenho certeza que isso aí você tira de letra, é o que eu estou pedindo agora. Você falar um pouquinho para a gente sobre a origem da música. Muito bem. Eu acredito, na minha opinião, que é impossível a gente falar da música sem se remeter à espiritualidade. Até porque a música e a espiritualidade é uma coisa só. Você, como eu disse no podcast anterior, você não consegue agarrar o som, você tem que sentir o som. Então, na verdade, eu vou aproveitar que o violão está aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Tudo, o universo, vibra em tom maior. Para quem toca um instrumento, quando você toca uma nota assim, ó, sozinha, se você encostar o ouvido aqui, pode ser um piano, sabe? Ela tem uma frequência harmônica. Esse som não está sozinho. Você vai ouvir baixinho esse som aqui, ó. Tá junto. Tom, dom, 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 dom. É um quinto grau, é uma quinta. Olha aqui. É uma terça. Por isso que um acorde é formado por um tom, a quinta nota e a terceira. Aí logo ele vai dar isso aqui. Então, qualquer vibração que você dá, só vibra em tom maior. O universo não tem tom menor. Todo tom menor, no fundo, ele é desafinado. Vou explicar por quê. Porque quando você tem um sino, ele vai vibrar dando sempre o grau 1, o 5 e o 3, que é a tríade perfeita. Então, todo som de uma mangueira, de uma flauta, de um sino, de uma corda, ele vai vibrar sempre com harmônicos de tons maiores, que é a intenção de trazer a harmonia ao homem. Agora, por que o tom menor é desafinado? Porque quando você está no Mi maior, e você quer fazer um menor, ó como as duas estão desafinadas. No fundo, você está ouvindo isso aqui. Maior, menor. Você quase não percebe esse, porque esse está mais baixo, por estar no harmônico, mas ele está ali. Então, por isso que os tons menores são tristes. E os tons maiores são mais alegres. Então, significa que se nós somos vibrações, o desejo de Deus é que a gente vibre sempre no tom maior. Porque o universo vibra em tons maiores, né? A gente acredita que, como tudo é vibração, né? Sim. A Terra também, segundo a vibração descoberta pelo grande Schumann, ela vibra em 7,73, quase 8, né? Sendo o mais próximo de 8 vezes 2, 16, é a vibração do corpo. 32, 64, 128, vão chegar em 432, que é o diapasão de vértice, que é a vibração do universo. Então o desejo de Deus é que a gente, pisando no chão, nossa água do corpo, que é 70%, tinha que ser 7, múltiplo de 7, mais a vibração da terra, que vibra, dando a nota lá do diapasão, em vibrações 7,17, que é quase 8, e também toda essa estrutura que a gente vê de sons do universo, deixaria o homem harmonicamente perfeito. Porém, desafinar o mundo.
Antes de 1945, antes da guerra, as orquestras tocavam sempre na vibração que Pitágoras desenvolveu, que o grande Vert, que é procura o diapasão de Vert, ele vai dizer que 432 Hz, que é a vibração do universo. Aí, depois da guerra, Hitler, na intenção de dominar os povos, ele fez um ISO, reunindo os fabricantes, para que todos colocassem as afinações dos instrumentos fabricadas igual. Porque um mais baixo do mais alto, quando juntava os instrumentos, a afinação não saía perfeita. Em vez de ele descer todo mundo e deixar harmonizado com o universo, ele fez o favor de subir para 440 Hz. Então, tudo que a gente ouve, praticamente, ele não está 100% em harmonia com o ser humano. Exceto os cânticos xamânicos dos zens, dos cantores da região lá do Oriente, e os indígenas aqui também, que eles procuram cantar tudo no tom conectado com a harmonia, 432 Hz. É um fato importante observar que até você não sendo músico, está percebendo que a música, ela é a arte divina. Eu acredito que todos os dons vão ficar por aqui. De cura, é bonito, mas no céu não vai ter doente, né? O dom de discernir, o dom da palavra, lá não sabe, mas a música veio de lá e é a única coisa que a gente vai levar para lá também. É verdade, tanto que falam das orquestras dos anjos, Isso, né? sim, Harpas, justamente. Né? A música, acho que transcende, né? Transcende, sim. Transcende todos. Ô, Robson, né, gente, eu tô até de boca aberta aqui, porque esse homem é uma enciclopédia, cara, é por isso que eu falo que é uma lenda para conhecimento. Eu tô aqui encantada, que a gente vem apresentar um programa, um episódio, mas o que a gente sai aqui de conteúdo, de aprendizado, é incrível, incrível. Eu vou só compartilhar para as pessoas em casa um pouquinho da origem da música, né? Que eu fiz uma pesquisa da origem da música. A música, ela remonta à pré-história, Robson, ligada à própria evolução humana, onde se usava na época a voz, palmas, sons da natureza, porque não tinha instrumentos, né? Então lá atrás, na verdade, a música existe antes dos primórdios, né? Porque se a gente falar das palmas, as pessoas usavam as próprias mãos, a voz, né, para trazer hoje é muito mais difícil, a gente usa a voz junto com os instrumentos e os sons da natureza para comunicação e rituais. Imitação dos pássaros também. A gente fala, ou seja, Deus já tinha criado, na verdade, a música nesse cenário, nesse ambiente, porque se você pegar os pássaros, o canto dos pássaros, se você pegar uma cachoeira, o barulho incrível que tem a água caindo, então todas essas criações da natureza, de Deus, já remete a música pra gente, correto? Sim, corretíssimo. E aqui também diz, olha, que há mais de 40 mil anos atrás, evoluindo para instrumentos mais complexos, sistema de notação ao longo das civilizações antigas. Depois começaram a surgir os instrumentos, mas antes disso a gente já tinha o poder que Deus nos deu de ter a música na nossa vida. É lindo ouvir a Adriana, que eu estou aqui imaginando, inclusive, meu instrumento, que é a origem do violão também, ela está nessa época, e dos instrumentos de cordas. Eles encontraram, Adriana, uma caverna com um desenho de um aborígene segurando um arco. Só que ele não está usando ali o arco para caçar, ele encosta o arco na boca, usando a boca como amplificador, e aparece ele com o dedo assim, ó. Quer dizer que com uma mão ele vai tangendo a corda e com a outra ele sabia que diminuindo a distância ou aumentando, ia ficando sons mais agudos, mais graves. E, curiosamente, eles chamavam esse aparato de setar. Os persas chamavam de cítar, os latinos de cítara, ou citara. Quando os mouros invadiram a Espanha, levaram a citara, escreviam caquequi, mas liam caquequi. Então, logo, quitara lia-se quitarra. Citara lia quitarra. Daí apareceu o nome guitarra. Ai, que bacana. Você vê que até aí do arco chegou ao violão, que incrível, incrível, Robson. Olha, eu tenho uma pergunta para você. Agora eu vou começar as perguntas pro Robson, tá, gente? Vamos perguntar aqui que a gente vai aproveitar ele. Você descreveu a música, eu queria, na verdade, que você descrevesse a música pra gente nos dias de hoje. Você acredita que ela tá dentro do tom ou fora do tom? Eu acredito que, infelizmente, nos dias de hoje. Eles usam a música para tanta coisa que não deveria ser, né? Porque tem muita música eletrônica, para né? vender produtos, a música para promover guerra,
a música para campanhas políticas, Sim. a música para promover a tristeza, o desespero, a sofrência. Tá, tem as músicas também que promovem coisas boas, mas infelizmente elas estão perdendo Espaço. porque está revelando o verdadeiro estado de degradação que a humanidade vem passando. Num momento que usam a música para tudo, promover bebida, vícios, droga e até guerras. Sempre se compõe uma música de guerra. E a música não foi feita para isso. Então, se nós pensarmos o que está acontecendo com a música do bem e a do mal, essa do mal está desafinando a do bem. Até porque a música tem uma coisa tão sensível que se eu tiver 6 cordas tocando afinada e colocar uma notinha, uma só, ou uma só, ela envenena as outras 5, então tinha que ter mais músicas do bem. Nossa, concordo com você. E como você vê hoje a gente fala da modernidade, como você viu a modernidade, por exemplo, das músicas eletrônicas? Que hoje a maioria a gente fala assim, não existe mais um show, por exemplo, aqui ó, que nem você vai aqui no acústico, né? No acústico. Hoje é muito eletrônico, né? Muita coisa eletrônica. Então é gravado em estúdio. Inclusive muitos cantores, é que a gente fala de cantores, tá, gente? Tô falando de cantor pra mim é aquela época, né? É verdade. Aquela época boa, anos de ouro. Porque hoje você fala de cantor, tem gente que grava lindamente no estúdio, quando sobe num palco pra fazer um ao vivo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Usa os recursos técnicos para afinar. Então é recurso, a maioria desses cantores da atualidade, falando mesmo, tem umas aí que eu posso até nichar que a gente vê muitos vídeos aí nas redes sociais, quando vai fazer um ao vivo, um acústico num palco, pelo amor de Deus. E eu tô te falando, não só, que eu não, se a gente vai falar de outros ritmos, né, por exemplo, vamos falar de funk, né, de MCs, agora tem um monte de MC, chovendo MC, eu atrelo, tem muitos MCs bons, tá, não vou falar que não tem não, a gente pega aí muitos MCs bons que cantam mesmo, mas tem outros que vai no eletrônico, na modinha, fica mais a batida do que a voz, e quando tira a batida e coloca a voz, aí acabou tudo. E o povo viaja nessa história, e eu tenho uma triste notícia para dar em 2026 para vocês, de primeira mão, nesse podcast. Estava esperando o momento que eu tivesse uma mídia para dar essa notícia. Eu anuncio quase que a falência dos bons compositores. Porque o que mais está acontecendo agora é pessoas que não são compositores, que não são letristas, que não são músicos, e vão no IA e diz, faça uma música com essa letra, com esse ritmo, com esses instrumentos. Aplica um botão e o IA compõe uma linda música. E quem compôs não é músico, não lê música, não é poeta, não é nada. E os músicos, mesmo ultimamente, estão perdendo para a inteligência artificial. Sim. Então isso mostra que, quando eu digo a falência dos bons músicos, é porque a gente vive numa era de competição comercial, onde o dinheiro sempre fala mais alto. Então, num momento como esse, quem vai precisar contratar um maestro, um bom músico, depois de eu ter um IA que me faz tudo de graça, com um simples comando de voz, né? Então é um momento para a gente refletir sobre isso. Importante, olha, porque está tendo muitas propagandas que eu percebo, essa propaganda é IA. Esse violino está muito perfeito para ser humano. Está faltando a imperfeição humana. A gente tá perdendo então a gente isso, né, vê Robson? que é o que está acontecendo, é a morte do próprio ser humano, está se suicidando e deixando a máquina se emocionar por ele, né? Olha, é triste saber que a gente está perdendo os grandes poetas, né? Sim. Muitos já partiram, e essa geração que está vindo, a gente não tem geração de poeta. Não tem mais. A gente tem geração online, porque tudo que a gente acabou de falar, tudo é online. Sim. Uma partitura, às vezes, é online, que criaria uma composição, é tudo online. Até a voz da própria pessoa é ali produzida dentro do estúdio, não é a voz dela. Não é dela mesmo. Né? Então eu posso dizer que eu fico muito feliz de ter pegado uma época que eu pude se ouvia cantores se ouvia verdade, boas sim. músicas, porque infelizmente a gente
tá perdendo isso. E ainda bem que a gente já tem o Robson aqui, ó, um grande compositor. E a gente vai deixar. Resistência. Nossa, é resistência. E nós estamos juntos aqui com a resistência, porque tem um documentário deste homem, eu já falei no episódio passado, mas vamos ter um documentário incrível do castelo que este homem construiu, da história dele, da música. Carinho. Olha, esse castelo tem tudo, gente. Tem calabouço, tem. Olha, vocês não sabem o que eu passei na coragem, na determinação, mas eu fui. Mas Ela me surpreendeu, hein? Vou ter que acompanhar. Ó, e nesses trajes aqui, tá? Não foi de traje esportivo, né? Ela não foi de roupinha de academia. Foi aqui, ó. Ó, nesse vestido. Na raça e no vestido. Mas vocês vão acompanhar o documentário depois, vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Compartilhado aqui com o nosso querido Robson Miguel. Mas, Robson, vamos tocar. É importante esse episódio, é muito emocionante para mim gravar esse episódio da música no emocional, porque a música tem um peso muito grande na minha vida, na minha história. E eu posso, sim, colocar todas as músicas que fizeram parte da minha história de vida. Assim como você e assim como todas as pessoas. Né? Eu garanto que aqui, ó, o Lelo, no estúdio, a Vanessa, tem aquelas músicas que casou, que nasceu filho, que batiza. Todas as músicas, né, que trazem essas memórias bacanas. E é importante a gente estar cercado, né, Robson, de boas escolhas e boas músicas, sim, composições. E de boas memórias também, memórias, né? exatamente. Boas memórias. Eu acredito que a inversão de valores que o mundo está vivendo hoje, né, pela influência da mídia exagerada, e agora, mais que nada, é a perca da identidade do ser humano. O que tem havido de casamentos de pessoas com robô, né? Pessoas se apaixonando pela IA, consultando o IA como psicólogo. Casando consigo mesmo. Casando consigo mesmo. Então a gente vê para onde vai a humanidade, onde vamos chegar, né? Olha, vamos trazer um novo olhar para todo mundo, para resgatar o que era bom, que às vezes, tô falando mais dessa geração agora atual, né, que a geração não viveu o que nós vivemos. Então cabe a nós trazer isso aqui, ó, trazer uma história, trazer um Robson Miguel, trazer outros bons compositores, trazer a música boa do passado, que assim, e cabe a nós trazer, quando eu falo cabe a nós, porque lá em casa eu tenho uma coisa assim, Robson, minhas filhas conhecem grandes artistas. Elas sabem o que é Cazuza. Tem geração agora que não sabe quem foi Cazuza, não sabe quem foi Elis Regina, não sabe quem foi o Tom Jobim, não sabe quem foi o que eu gosto muito, que é o... Emílio Santiago, já não sabe. Essa era, então eles escutam. Então é até estranho que eles falam na escola, eu escuto o Cazuza. Mas escuta quem é esse? Já chegou as minhas filhas falar na escola, você não conhece Cazuza? Não, e não conhece. Então porque cabe a nós, somos pais e mães, de trazer esse conteúdo, esse conhecimento, essa música para os nossos filhos. Do conhecimento vem o respeito, até porque eu acredito que ninguém respeita aquilo que não conhece. Então tem muita gente que fala, eu não gosto da música tal, mas você já ouviu? Não. Exatamente. Ele sempre ouviu aquela mesmice e às vezes se nega a ouvir outra coisa. Então é impossível você respeitar aquilo que você não conhece, né? Mas graças a Deus ainda tem pessoas que são eternas, né? Assim como o Robson Miguel também será eterno, pelo menos dependendo da gente será eterno, mas Renato Russo, né, será eterno, não tem como. Grandes artistas do passado serão eternos e não tem como tirar isso da gente. Graças a Deus, né, Robson? Robson, você fala você fala 6 idiomas, não é isso? Sim. Gente, o Robson fala 6 idiomas, que vergonha. Eu mal falo português direito, né? Mas eu tô tentando. Não, mas olha, você fala 6 idiomas. E dentro de um desses idiomas que ele fala, gente, ele fala uma língua indígena, né? Sim. Que é o Tupi-Guarani. Não é só essa língua que você fala, mas você Tupi-Guarani, Guarani, Ticuna. Eu trabalho para o Fórum do Dr. Paulo Almeida. Um abraço para ele, né? Ele é aquele juiz paredão aí do aeroporto de Guarulhos, né? Quando chega qualquer caso de constrangimento, né? Cai na mão deles ali. Eu faço um trabalho como tradutor e intérprete forense. Fórum. Bacana. E nesse aspecto forense eu sou formado da UNB, da Universidade de Brasília. Foram 92 linguísticos, 92 alunos da minha turma. Está no YouTube, se você colocar Robson Miguel Forense, você vai ver lá eu de cocar na cabeça, falando Tupi-Guarani. A língua Tupi-Guarani até 1750 ela foi a língua geral do Brasil. Muitas cidades que ainda mantêm o nome indígena, porque os padres e bandeirantes dependiam de guias indígenas para levar ao local. Sim.
Então, se mudasse o nome, eles não chegariam. Porque o Brasil tem que entender que todo brasileiro é indígena misturado com brancos, ou com negros, ou com orientais, porque os indígenas nunca saíram daqui. E o lindo da língua tupi-guarani, que já foi a língua geral do Brasil, até que o Marquês de Pombal proibiu, é que é uma língua autoexplicativa. O simples nome de um bicho esconde um complexo código que informa se o bicho voa, se cava buraco, se tem hábito noturno, diurno. O simples nome de um rio, os indígenas não põem nome no rio. O rio que diz o nome que ele tem. Se o rio tem águas claras, Tinheté, que virou Tietê, né? Se tem água escura, Una. Então, o nome dos bichos, né? Anhã é demônio, pirá é peixe, pirá anhã. Quer dizer, é um peixe que é demoníaco, você põe a mão lá e... Nossa. Então, fazer a língua tupi-guarani, falar essa língua, eu me sentisse ainda mais brasileiro. Porque essa língua que nós falamos não é a nossa, é a vinda de Portugal, né? É uma língua emprestada dos portugueses. Incrível, eu estou do lado de uma pessoa aqui que fala a nossa língua mesmo, Sim. né, do nosso país. Olha, incrível. Só que, ó, pessoal, inclusive, o Robson Miguel, ele canta o hino nacional, o hino do Brasil, e na língua do Tupi-Guarani. Eu já tive a honra, que é mágico você escutar, mas ele vai fazer uma palhinha aqui no final, então fica aí até o final, você vai poder escutar aqui com exclusividade o Robson cantando o hino nacional em Tupi-Guarani, tá? Mas segura aí, olha que eu já tive essa honra, né, Robson? Uma curiosidade, muitas frutas que nós temos, né, nome de pessoas, são ainda memórias de quando essa língua foi a língua geral do Brasil. Então é muito importante considerar que abacaxi, nome de bichos como capivara, jacaré, abacate, esses nomes são todos da nossa língua originalmente brasileira. Que bacana. Robson, como que é amor em Tupi-Guarani? Amor? Aiu. Aiu. É. Gente, aiu pra vocês. Aiu com vocês? Era aiu, eu te amo, né? Aiu, conjugado, né? Aiu. Gente, prende aí ela, prende aí, você fala pra Ingrid, tá? Quando ela estiver nervosa, você fala pra ela, tá bom? Aí ela vai ficar, depois ela vai querer, mas o que é isso? Eu falo, eu te amo, amor. No Tupi-Guarani, na linguagem oficial, nossa. Robson, até virei aqui, que é uma pergunta pessoal, tá? Que agora eu adoro fazer perguntas pessoais. Vamos lá, Robson, qual a música que tem um grande peso emocional na tua vida? Você cantou uma guerra agora há pouco, que é de uma história triste, de uma partida, de uma separação, mas que a música é linda. Tem essa ou tem uma outra que tem um peso emocional? Tem várias. Mas qual que tem um peso emocional gigante? Ou de uma perda, ou do... Vamos lá. Essa música... Ou melhor, canta um trechinho pra nós dela. Ah, é? Vai, mais emocionante. Bem, Vai. eu tenho várias canções, algumas delas estão letradas, né? Que tem a letra, como essa mesmo que eu apresentei você agora há pouco. Ótimo, então fazer o seguinte, essa como é exclusiva, que não tem gravação com ela, ninguém conhece, então canta um pouquinho, um comecinho desta música sua. Tá bom. Vai, que é de uma perda, gente, é romântica, vai. De uma perda? Muito bem. Vai lá. Quem sabe essa música seja também a sua história. Exatamente, ó, pode servir pra você, hein? Vamos lá. Ou a nossa história. Quando eu te encontrar na rua, não vai pensar que eu sou o mesmo que você deixou de lado e me esqueceu. Eu fui capaz, a ferida o tempo cura. A chuva leva a nuvem escura e do meio das cinzas um verde novo vai nascer. Sem essa de perdão, porque eu não vou lhe dar. Sem essa de chorar, esta falsa emoção, vou fazer questão de te chatear. A culpa foi sua, eu vou te lembrar. Vou
que amor traidor. Vou desfilar meu sorriso, ser feliz é preciso, vou viver outra vez. Eu vou sacudir a poeira, vou limpar a soleira desse antigo amor que amor traidor. Vou desfilar meu sorriso, ser feliz é preciso, vou viver outra vez. Sem ela, ser feliz outra vez. Com outra amanhã. Quando eu te encontrar na rua, não vai pensar que eu sou o mesmo, que você deixou de lado e me esqueceu. Eu fui capaz, a ferida o tempo cura, a chuva leva a nuvem escura, e do meio das cinzas um verde novo vai nascer. Sem essa de perdão, porque eu não vou lhe dar. Sem essa de chorar, esta falsa emoção, vou fazer questão de te chatear. A culpa foi sua, eu vou te lembrar. Vou sacudir a poeira, vou limpar a soleira desse antigo amor, amor traidor. Vou desfilar meu sorriso, ser feliz é preciso, vou viver outra vez. Eu vou sacudir a poeira, vou limpar a soleira desse antigo amor que amor traidor. Vou desfilar meu sorriso, ser feliz é preciso, vou viver outra vez. Sem ela, ser feliz outra vez. Com outra amanhã. Uau! Gente, com exclusividade aqui no Universo Glency, no GlencyCast, nós estamos te dando aqui um tratamento para você que foi largado, largada, abandonado, maltratado, humilhado aqui, ó. Olha que a resposta está aqui, ó, nesta melodia. Escute novamente, grave, porque aqui está a resposta para a cura disso, né? Que você importa. E lembre-se. Perdoar é para os fortes. O fraco se vinga, não perdoa. Incrível, incrível. Nossa, depois dessa, Robson, olha, a gente vai finalizar, já estamos finalizando esse GlencyCast, olha, passou muito rápido. Eu sei que você queria mais, você queria ouvir mais música, mas calma, a gente vai trazer muito mais novidade no documentário. Você vai estar lá, acompanha a gente, muito divertido, um passeio incrível no Castelo do Robson, um passeio lindo, animado, né? Tem momentos dramáticos também. A gente conseguiu juntar tudo, né? Drama, medo, alegria, foi um passeio incrível no seu castelo. Nós tivemos um pouco de misericórdia da Vanessa. Ela foi esticada, né? Gente, olha, a Vanessa foi torturada. Não tinha como, gente, passar no setor ali da tortura e não fazer isso com alguém, né? Ela caiu nela, ela levou palitinho. O Lelo tava gravando, só sobrava quem, né? Então, ela foi corajosa, foi esticada ali. Vocês vão ver a Vanessa num cenário. Mas, ó, acompanha na próxima. Robson, pra gente finalizar, duas questões. Primeiro eu vou te fazer a última pergunta. E depois, óbvio, que eu não esqueci, que você também aí tá esperando um pouquinho, Robson, finalizando com o nosso hino, um pouquinho do nosso hino na linguagem tupi-guarani, tá? Pera aí. Robson, última pergunta pra gente finalizar esse GlencyCast sobre a música, sobre emoções. Então, você acredita que através da música a gente pode encontrar uma cura espiritual para tudo na nossa vida? Eu acredito no poder transformador e curador da música. Assim como Hitler escreveu no seu diário, e quando o povo cantou aquela música, então passou a pensar como eu. Essa música trazia uma autoafirmação de que precisaria eliminar toda raça que não fosse a raça pura, perfeita. Não estou falando mal dos alemães, estou falando uma verdade negativa. Sim. Uma verdade negativa Fato de falar histórico, mal, né? Uma verdade, embora que negativa. Então, a pessoa às vezes não percebe que a música ela entra com uma força de raiz tão forte
que de tanto ela cantar Salve o Corinthians, campeão do campeão, isso passa a ser uma concepção formada dentro dela, que se ela ouve alguém cantar quanto sujo, ah não, para, já vira inimigo, né? Como se levantasse uma nova bandeira, tudo por causa de uma música. Uma bandeira. Tem pessoas que matou o outro por causa de uma música. Verdade. Que ofereceu uma música para a pessoa errada. Olha só. Então existe a música que ela pode produzir um efeito positivo e existe a música que pode trazer um efeito negativo. A música do mal, do bem. Ou seja, você escolhe, que a nossa vida é feita de escolha. Perfeito. Procure harmonizar tua alma, teu corpo e teu espírito com a música do bem, a música de qualidade. É tão bom dançar, né? Total. Uma música gostosa, do bem. Agora, se você fica ouvindo muita música ruim, de desespero, até hinos mesmo de desespero, que você está sofrendo, está no fundo do poço, que um dia você vai sair. No dia seguinte, a mesma história, que um dia você vai sair, um dia você vai sair. Mas quando você vai sair? Tem que sair, acaba né? gravando aquela música. É isso. Se torna até um hino para aquela pessoa, aquela música. A pessoa chora, sofre. Se ele mudar, colocar um hino de vitória, uma música que diz... Exatamente. Que Deus já tirou você, já curou, já melhorou, já tá bom. Harmonia linda, letra positiva. É que vai levar à materialização daquilo que você gostaria que fosse, né? Perfeito. Pessoal, eu vou me despedindo aqui do Glenscast. Foi incrível, olha, me sentir uma rainha, né? Tava nos meus sonhos. Obrigado, realizou esse sonho, Robson Miguel. Pude me vestir assim, que eu não posso sair assim na rua, nem nos programas, que eu seria taxada de louca. Mas aqui eu posso, né? Aqui podemos tudo. Mas você está caracterizada no que você é internamente. Obrigada, meu querido. Uma rainha mesmo. Que amor, que gentleman, nobre. Gente. Que gentleman. Ó, finaliza até o próximo Glenscast, próxima semana. Finalizamos com aqui, ó, nosso hino nacional na linguagem tupi-guarani. Vamos lá, Robson, é com você. Sentisse mais brasileiro. Tatie ayum bia peteim, pevaequere ma peteim ayum ara uma Pindorama, Qué, Brasil. Eu estou falando com você na primeira língua desse lugar, antigamente chamado Pindorama, hoje Brasil. Havate ayum tupi-guarani. Esta língua é a nossa língua tupi-guarani. Chaipotapitei, Mahaueté, Adriana, Ma Universo Glécia. Eu quero agradecer primeiro a Adriana por esse podcast Universo Glécia. Chaipotapitei, Pevaequere, Ma Chachupeteima. Baere, Che Ayu, Tetangatu Boraí, hino nacional brasileiro. Eu agradeço a você que vai ouvir agora pela primeira vez num podcast o hino nacional brasileiro. Aí o Tupi-Guarani, na língua Tupi-Guarani. Do Ipiranga, Guirrimê, Cangui, Chondaro, Sapucaí, Omboriri, Guaraí, Alçã, Chapé, Panã, Teresa, Cá, Ende, Peraraí, Guiave, O Penhora, Joramingua, Adiviambara, Eté, Pirogueiro, Nhecami, Tecovia, Yande, Potiau, Yenoni, Anemanu, Baiupu, Emboeté, uma, Pindorama, Bareté, Overá, Quengui, Boraiu, Aenharove, Ove, Pora, Pito, Pori, Poti, assim, Uruchura, Anga, Aetchaka, Tuicha, Ojequia, Enhanu, Rambi, Nuarancata, Aranda, Ada, Vai, Tuicha, Orecua, Acaevera, Yumipora, Etava de Candeia, Oi, Ayupi, Cuiguai, Perigo e Timaranga, Tu,
Ai, o meu Pindorama. Brasil, Pindorama. Pete, mãe, barateca, tudo mais, chacoi, porém. Até.